nessa noite, no culto da família, o tema hoje, no dia 25 de abril de 2024, já estamos nas 19 horas e 33 minutos. Você precisa ser uma fonte. Você vai saber que fonte você está sendo. Amém? E em nome do Senhor Jesus, vamos ler no versículo 13. Amém. O somzinho está atrapalhando, está muito alto, quer um que eu abaixo um pouquinho? Não, tá bom. Tá ótimo, está atrapalhando, vocês ouvirem? Tá atrapalhando a senhora? Fala? Não, eu gosto disso baixo. Não, tô falando da senhora que Tem eu tô que falando. estão falando, mas você que tá falando, se não se atrapalhar. Também. Não, pra mim tá bom. Pera aí. Melhor? Você gosta mais. Eu gosto assim. Eu gosto de a coisa baixa. Vamos lá. Versículo 3. O Senhor é a esperança de Israel. Todos aqueles que deixam serão o quê? E os que se apartam de mim serão o quê? Isso aqui é muito forte, hein, pessoal? Porque abandonaram o quê? Que ele é o quê? A fonte das águas vivas. Quantos já desistiram? Quantos já pararam de buscar pela família? Quantos estão aí, ó, perdidos, sem buscar dessa fonte? Quando você vem à casa de Deus com o propósito da família, você vai receber a fonte do alto, a fonte de Cristo, para te dar sabedoria, para te dar equilíbrio, para te dar paz, para te dar uma direção. O culto da família é para abrir a nossa visão, como se dá no dia a dia, no trabalho, em casa, com o esposo, com o pai, com mãe, com tio, com vô, com sogra também. Aqui nós falamos um pouco de cada assunto em uma só palavra, amém? Aí vamos lá. Aí no 14 diz assim, ó: cura-me, isso aqui é um pedido, cura-me, Senhor, e sararei, salva-me, e serei o quê? Salvo, porque tu é o meu o quê? O meu louvor. Mas para isso você tem que estar sendo um louvor. E se você está destruturada, desanimada, passando por uma guerra sozinha, fala para mim. No deserto, sozinha, sozinho. Não estou falando que está com Cristo, estou falando de ajuda espiritual. Porque hoje em dia, para alguém fazer uns certos comentários, você pode conseguir em qualquer lugar. Para alguém para fazer uma fofoca, você pode conseguir em qualquer lugar. Mas alguém para te ajudar já é mais difícil. Alguém para te dar uma palavra já é mais difícil. Alguém para entrar em oração por sua vida é mais difícil. Alguém para dizer assim, a tua luta é minha luta, a tua vitória é minha vitória, é muito mais difícil. Se você tem essa amizade, valorize. Amém? Então estamos lendo em Jeremias 17. Já estamos no versículo, agora vamos para o versículo 15. Diz assim, ó. No 15 diz assim, ó: eis que ele me diz, onde está a palavra de quem? Do Senhor. Que vem o quê? Agora, para você ver, quantas vezes alguém já fez uma pergunta para você, cadê o teu Senhor? Já ou não já? Quem já teve essa afronta? Cadê o teu Deus? Tem ou não tem? Às vezes não trabalha, às vezes dentro de casa, às vezes na sua escola, na sua faculdade. Onde que está teu Deus? Porque eles veem Deus pelo que os olhos deles o quê? Veem. Não é os olhos que Cristo nos vê. Cristo já vê a gente dentro. A sua essência, o seu caráter, a sua entrega. Você já passou pelo momento que Jesus fala para você sempre a mesma coisa, mas você às vezes não entende? Já aconteceu isso com você? Você já foi num lugar, a pessoa foi usada por Deus, você já leu a Bíblia, confirma o que a pessoa disse, você vai numa outra igreja, já passou por isso? E é uma guerra pra gente obedecer, é ou não é? Mas por que? A obediência te traz próximo mais de Cristo. A mentira não, a mentira te aproxima do pai, que é o quê? O diabo, ele é o pai da mentira. Agora a verdade, a obediência te aproxima, você fica juntinho de Cristo. Você passa a ter mais relacionamento com ele. Então tudo que o mal vai fazer é querer botar você em quê? Em dúvida. Será que é para mim buscar mesmo pela minha família? Será que realmente eu tenho que ser uma fonte para buscar pelo meu casamento? Será que esta pessoa realmente é para eu estar casado ou casada com ele?
Porque o mal, ele vai trabalhar para o quê? Tordoar a sua cabeça, para trazer o quê? Confusão. Confusão. E quando ele começa a conseguir um pouquinho de dúvida, Já era. é como você pegar um lugar de palha, cheio de palha, e botar, só pegar um fiapinho daquele ali, tacar fogo e jogar. Ele vai, ó, faz um estrago. Você sabe por quê? Você passa a viver mais pela dúvida do que a certeza que Jesus está te dando. Ele está dizendo para você, está no caminho certo, então eu obedeço. Ei, ó, pera aí, não vá, fique. É assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo te dá sempre certeza do propósito que você está fazendo. E o mal vai trabalhar contra o propósito que você está fazendo e o que Jesus está te prometendo. Ele vai trazer o oposto. Então nós temos que saber, no momento que a gente ouve uma negatividade, qual tem sido os nossos procedimentos. Nós estamos sendo uma fonte boa ou uma fonte amarga? Como é que pode uma pessoa que tem a fonte de Cristo jorrar água salgada, em vez de jorrar coisas boas? Mas já acontece. Se ela não vigia, ela termina falando coisas. Se ela não vigia, ela pensa coisas. Se ela não vigia, vem os pensamentos. Vem ou não vem? E o diabo, ele começa o quê? A trabalhar, a querer desanimar. Hoje foi dia de peleja, hoje foi dia de guerra. Aí Jesus já manda o louvor de cara. É no deserto você tem que o quê? Adorar. É no deserto que você tem que o quê? Buscar. É na hora da dor que você tem que se entregar, porque a sua vitória está perto. Então, para você ser abençoado, vem o processo. Aí você vê assim, mas que dia vai acabar esse processo, hein? Talvez você já fez essa pergunta. É ou não é? Sim. Mas Jesus fala assim, quem é o teu dono? Quem é o teu pai? Quem tu serve? Então, se tu é filho e filha, só obedece. O nosso Deus, ele é tremendo, aleluia. Aí ele diz assim no 16, olha só, hein? Porém, eu não me Recusei. Exato, não recusei. O quê? E se guiado o quê? Nem tampouco desejei o dia da aflição. Para você ver, será que você não tem recusado o chamado? Será que você não tem recusado o que Jesus colocou na tua mão? Será que você não tem recusado o lar que Jesus te deu? Será que você não tem recusado muitas coisas que você acha que não é bem assim e é coisa da sua cabeça? E é Jesus confirmando, não, minha filha, quem te deu foi eu. Aleluia. Nosso Senhor, Ele sabe o que é melhor pra gente, sabe ou não sabe? Sabe. Mas às vezes o melhor que a gente está vendo, a gente só está olhando para a luta. A gente só está olhando as fontes amargas. Por que não olhar a fonte de Cristo? A fonte da alegria, a fonte da paz. Então quando nós começamos a olhar para as fontes dos problemas, nós não olhamos para Cristo. Nós não olhamos para a cruz. A gente só olha o quê? A adversidade, o que quebra, o que acontece, os confrontos, as aflições, as injustiças. É ou não é? Não é desse jeito? Nós só pensamos no que o quê? Nós está sentindo, não que nossos olhos da fé pode estar o quê? Que a gente temos que enxergar com os olhos espirituais. Você não está fazendo um propósito espiritual? Se você for carne, você não vai conseguir ir até o fim. Então, se é espiritual, você tem que ouvir a voz do Espírito, a voz do Espírito Santo. Qual é a voz do Espírito Santo? Vamos lá? Na sua opinião, qual é a voz do Espírito Santo? Quando fala contigo. Comigo fala 1000 vezes a mesma coisa para eu entender que é ele. Mas fala através da Bíblia, através de uma música. Fala. Hoje falou comigo 1000 vezes, com 1000 pregações diferentes, com 1000 pessoas diferentes, a mesma coisa. Aleluia! Então, nem pergunta mais. Agora é só o quê? Eis-me aqui. Eu estou à sua disposição. Se é servo. Amém? Amém. E quando a gente está naquela... Jesus, não, acontece. A gente está numa situação que a gente quer resposta. O ser humano é assim.
Ah, meu Deus, gente. Aí Jesus fala, aí o pior é o silêncio, gente. Enquanto ele tá falando, glória e aleluia, porque ele fala de maneiras diferenciadas. Mas ele fala, ele confirma. Como ela acabou de dar um exemplo aqui, na palavra. Ele fala usando alguém, ele fala num louvor. Amém? Amém. E quando ele fica... Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Misericórdia. É a que mais dói. É quando olha só, presta bem atenção. É quando dentro de uma casa o seu pai já não te chama mais atenção, o seu pai não te abraça mais, o teu pai não fale mais nada. Porque o que ele tinha de falar, ele já falou, agora ele só está te observando, não saber se você vai obedecer ou não. Mas tem pessoas que ela não entende que ela não é o pai, ela é serva, ela não é o Senhor Jesus, ela é filha, ou ela às vezes ainda não é filha, é criatura, então ele está acima de todas As coisas. então ele sabe o que é melhor pra gente. Aí diz assim, ainda no 16, não terminou não, ó, na parte da aflição, onde eu parei, dia da aflição, talvez é o teu caso. Aí você tem que falar, Jesus é tudo pra mim. Mesmo nessas aflições, Jesus é tudo pra mim. Aí vem, tu sabes que saiu dos meus lábios diante da tua face. Pra você ver. Nós somos semelhantes. Em quem nós temos a semelhança aqui? Hã? De Cristo. Mas nós, às vezes, não temos tido essa fonte que ele nos ofereceu e deseja, é promessa dele, a fonte dele para os filhos. Nós só temos a semelhança, mas as fontes que estão saindo de nós, muitas das vezes, ó, é a fonte do medo, é a fonte da ignorância, é a fonte da amargura, é a fonte da mágoa, é a fonte da fazer vingança com as próprias mãos. Acontece ou não acontece? Se eu pegar. Não. Vem a fonte amarga. Mas Jesus quer a fonte doce. Qual é a fonte doce? Doce é o quê? É a bênção, é a promessa, é a paz, é a alegria. É dormir bem, acordar bem. Qual foi a última noite que você teve que foi à noite? Pensa aí, lembra aí. À noite fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Um sono tranquilo, suave. Você dormiu e acordou de boa e foi um dia maravilhoso. Boa noite. Boa noite. Então, já fosse, mas tive que vir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que vocês estão? Quando essa fonte de dormir bem, acordar bem, estar bem, é o que muda toda a situação. Perdão aí. É que muda toda a situação. Mas Jesus não quer te dar uma noite só de paz. Deus não quer te dar uma noite, um momento apenas. Jesus, ele quer dar essa fonte para todos nós. Você precisa ser a fonte. Qual tem sido a fonte que você tem germinado, tem botado para fora? Será que a sua fonte tem sido só amargura? Ou sua fonte de dentro de você tem sido de bênção? Porque às vezes nós com raiva falamos muitas coisas, falamos ou não falamos. E muitas das vezes abala o nosso emocional e às vezes reflete no nosso corpo. Porque as palavras têm o quê? Poder. Da mesma forma que saiu, ela entra. E ela termina ferindo nós mesmos. Eu falo para vocês sem medo de errar, é uma realidade. Então hoje nós estamos falando da fonte. Que tipo de fonte você tem sido? Uma fonte boa, uma fonte amarga? Oh Deus, Deus é maravilhoso. E essa fonte, quando é uma fonte boa, ela tem que jorrar e multiplicar na sua família, na sua casa, nos seus colegas, na sua escola. Se é a fonte de Cristo, Jesus, ele quer a fonte para ficar parada? Porque a fonte de Cristo é ela o que? Ele é renovadora. Às vezes você tem um talento, tem um dom, tem uma profissão, mas está estacionado por causa da diversidade, por causa de alguém falou, ou aconteceu algo muito decepcionante. Deus está falando para você, não olha para isso não. Jesus está falando, olha para mim. Jesus fala para cada um de nós, olha para mim que você não vai afundar, porque eu que te sustento, eu que cuido de você.
Quem está entendendo a pregação de hoje? Amém. Aí diz lá, nós estávamos lendo Jeremias 17, já lemos do 13 ao 16, amém? Amém. Vamos até o 17, porque essa parte aqui é muito forte. Não me seja por espanto, meu refúgio, estou no meu dia mau. Quem não tem vivido um dia mau? Esse período tem sido dia de batalha, gente. Tem sido dia mau. Que às vezes você fala assim, o que é isso? Que vento é esse? Que tempestade é essa? Que situação é essa? Eu nunca vivi isso. Mas Jesus está falando para você, para mim, para todos nós. Jesus está preparando os grandes soldados. Soldados que, quando você vence, é uma superação do antes e do depois. E você vai ajudar muitas outras famílias. Além de Deus estar ajudando você, você vai ajudar a sua família, você vai ajudar outras famílias. Através do que? Do seu testemunho. Do seu testemunho. O seu testemunho, Jesus já viu, mas você ainda não. Jesus já viu você feliz, Jesus já viu você no altar, Jesus já viu você casado, Jesus já viu você resolvendo o que você quer resolver, Jesus já viu você vendendo aquela casa, Jesus já viu tudo isso. Mas basta você crer, estar no mesmo nível, na mesma fonte que Ele. Porque senão você vai ficar, sabe o quê? Estacionado. Por mais inteligente que você possa ser, por mais que você estudou, por mais que você aprendeu, se aperfeiçoou, mas se você não pedir socorro a Jesus, Ele é o único que... Ele te socorreu e te trouxe hoje, nessa noite aqui. Talvez você falou assim, poxa, parecia até que eu ia morrer. Mas o Senhor Jesus, Ele tem um propósito maior do que o nosso. O propósito de Jesus é maior. Quem entrou aqui essa noite com dor? Levanta a mão. Você vai ver como é que vocês vão sair daqui hoje. Só se eu não sou de Jesus. Só se eu estou enganando vocês aqui em cima desse altar. Sai daqui vocês hoje com a sua vitória sem dor nenhuma. Em nome do Senhor Jesus, vocês vão ver a primeira resposta de Jesus na sua vida hoje. Vai ser arrancada essas dores que vocês entraram aqui. Coloca agora lá, vamos lá para aquela passagem de Isaías 12. Hoje a gente vai dar uma viajada na Bíblia, amém? Amém. Isaías 12, 1. Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz com vocês aqui, hein? Jesus te abençoe. Jesus é tremendo. Vamos ler Isaías 12, versículo 1 até o 3. Até o 4, quer dizer. Quem tiver aplicativo no celular pode abrir, não pode ter problema não. Amém. E depois relê em casa que Deus vai falar ainda, mais profundamente. Posso ler? Quem já achou, diga amém. Isaías 12, versículo 1. Márcio, lê aí de voz bem alta, bem no espírito aí, que eu vou depois me aprofundar através do Espírito Santo. Só dizer que estava com o aplicativo e não tô. Não tá não? Não. Deixa eu ver. Alessandra. Versículo 12, capítulo 12, versículo do 1 até o 4, amém? Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Aleluia. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor. Invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai o que é excelso ao seu nome. Amém? Para você ver, aqui Jeremias estava passando um momento de restauração. Ele precisava de ser restaurado, restaurador pela vida do povo. E Deus aqui deu uma direção para ele, como vai dar para vocês. Qual é a
direção de Deus nesta noite. Ele está dizendo para você dar graça. Primeiro versículo já diz assim, ó: graça te dou, dá graças ao Senhor por você estar vivo, porque Ele te livrou. Dá graças a Ele que Ele estava contigo naquele momento que você achou que estava sozinho. Dá graças ao Senhor porque Ele te socorreu no dia da tua angústia, no dia da tua aflição. Aleluia. E ele diz assim, ó, no versículo 1, está falando sobre a ira. Se você, por esses dias, ou meses, ou anos, tem andado irado, Jesus está falando para você: muda esse quadro hoje, porque Ele não quer você irado, Ele quer você abençoado, abençoada. E a ira te faz mal. Faz ou não faz? Te faz porque nós, por ser o ser humano, a gente quer resolver do nosso jeito. Ainda mais quem é homem, né? O homem é razão, concorda? Quem levanta a mão aí? O homem é razão. Aí vem um devido, uma criatura, né? Para não falar outros nomes, né? Aí fala coisas que ou fala, ou faz, ou fez com a sua pessoa. Aí, mas se aquilo ali é um fake, é uma mentira. Então você quer o quê? É normal, gente, você querer se defender. É verdade ou não é? Sim. Você querer o quê? Pedir satisfação. Mas quantos já estão mortos pedindo satisfação, né? Quantos já morreram pedindo satisfação? Não vale a pena. Se o nosso Deus falou que os olhos dele ficam percorrendo toda a terra, tu acha que ele não já viu a afronta que você passou? A humilhação que você passou? O que as pessoas falou, fez ou ainda faz contigo? Deixa quieto, que vocês vão ver o que Deus vai fazer. Ele é a justiça. Ele é o fogo consumidor. É ou não é? Ele resolve. O que eu não posso resolver, Ele resolve. O que eu não posso me defender, Ele me defende. O que o meu ouvido não ouviu, Ele ouviu e não gostou. O que os meus olhos não viram, Ele viu. Aí se Ele tomar partido, aí dá ruim. Dá ou não dá? Dá. Porque Ele é Deus, gente. Ele é poderoso. Aí diz assim, ó. Quando fala esse cântico aqui no versículo 2, vou entrar aqui ao respeito, qual tem sido o teu cântico? Cântico normalmente a gente lembra de música, concorda? Música, uma poesia, uma palavra de amor, é um cântico, né? Eu te amo, love you, é um cântico. Mas Jesus quer que a gente seja essa fonte de cântico no momento que as pessoas estão querendo deixar amarga como ela já é. Você não ir pro lado dela, usada pelo mal. Porque ela é uma vítima também. Assim como nós já se irou várias vezes, querendo justiça com as próprias mãos, ela também, ou ele está passando por isso. Então, é o momento de nós pensarmos se o cântico que a gente está fazendo, está louvando, está falando, está sendo bom ou está sendo ruim. Qual tem sido? Qual é as palavras que tem saído da sua boca? Tem sido de louvor para Deus ou tem sido o cântico do mal? O cântico do mal é o quê? Eu te odeio. Vou te pegar. Olha, eu quero vingança. E é isso aí. É ou não é? E daí pra lá? Mas Jesus quer que você seja diferenciado. Jesus quer que você seja uma referência para esta terra. Se José não fosse uma referência, ele não teria vencido o faraó. Quem tem que ser a referência somos cada um de nós que estamos ouvindo a verdade. Você sabe o que eu aprendi nessa vida, nesses 30 anos que eu busco o Senhor Jesus? Não é o que eles dizem de mim, é o que eu penso deles. Porque eu posso me perder. Eles já fizeram a escolha dele, ou ainda vai fazer se tiver arrependimento, se arrepender. Mas eu já fiz a minha escolha, então eu posso perder minha salvação. Como está falando aqui em Jeremias, se você não se alertou aqui. O que fez Moisés não entrar
na terra prometida? Foi? Não, foi porque ele ouviu, primeira coisa, ele ouviu o povo. Ele tomou as dores do... Aí ele foi lá e desobedeceu. Não desobedece. Deus mandou ele fazer o quê? Uma batida. Ele deu quanto? 2. Obedece. Jesus falou contigo, obedece? Obedece. Sem falar vai, você vai. Sem falar fica, fico, fico, fico e fico. Louvado seja o nome do Senhor. É desse jeito. E digo mais para vocês. O que vai fazer você perder o foco é quem está próximo, muito próximo de você. Então você tem que vigiar. O mal nunca vai usar um estranho, porque você vai ter o quê? Respaldo e não vai dar importância. Mas quando é sangue do teu sangue, quando tem finalidade, você tá entendendo? Aí mexe. Aí o sangue ferve, ferve ou não ferve? Aí você fala, poxa, meu parente, poxa, saí dela. Saí do ventre dela. Poxa! Mas Jesus está falando para você, para mim, para todos nós. Ele passou por tudo isso e venceu o mundo. E você vai vencer também. Vai vencer essa aflição aí, essa guerra, essa batalha, esse deserto. Eu não sei se é emocional, se é financeiro, se é na saúde, não importa. Jesus, ele soluciona os problemas impossíveis. O homem não resolve, você não tem condições de resolver, mas ele tem todas as condições cabíveis. Ele pode mudar. Então, quando você passa a entender que a tua fonte tem que mudar, o que pode fazer? Quando um celular tem uma fonte queimada, fala pra mim. Hã? É ou não é? Troca esse coração aí que essa fonte tá dando ruim. Troca esse coração, pede um coração novo para Jesus. Está te fazendo sofrer. Isso não é de hoje. Foi por causa das decepções da vida. E se você pedir Jesus para ele te dar uma fonte nova, ele te dá. Além de dar uma nova, ele ainda te dá completa. Ele não te dá uma bênção, ele pensa no coletivo, abençoa você, abençoa a sua família e abençoa outras pessoas, que você vai ser usado por Deus para ajudar outras almas, outras pessoas. E tem uma outra passagem aqui que está falando invocar. Invocar é a mesma coisa de orar? Responde para mim, Alessandra. Invocar e orar dá no mesmo? Não. Agora, exatamente. Agora eu vou falar. E o clamor é igual a oração? Não. Jesus quer um clamor para você tirar isso de dentro de você. Clamar é derramar. É derramar. É se entregar. Porque você às vezes está preso dentro de você. Quem já viu pessoas assim? Ela presa por causa de um sentimento, presa por causa de algo que alguém disse. Isso acontece muito aqui, ainda mais aqui no nosso município. Exatamente. Então ela fica presa. Ela fica engasgada dentro dela. Ela guarda isso pro resto da vida. E isso vai virando uma lacuna tão grande. Feridas em cima de feridas. Que ela não consegue ter sucesso. Ela dá um passo. Ela às vezes se sente até que é puxado para trás. Não é possível. Ela dá um passo para frente, mais 10 para trás. Porque o problema está dentro da pessoa. Então ela tem que o quê? Clamar. Falar. Pedir Deus. Deus, eu não aceito esse sentimento. Tira de mim, meu Pai. Ah, meu Deus, essa pessoa já até morreu. Está perdoada, eu perdoo. Mas eu não quero viver com isso dentro de mim. Aí as coisas começam a andar. As coisas começam a acontecer naturalmente. Não mágica. Mas aí começa degrau por degrau, como o Márcio costuma dizer, né? É no início. Não é lá querendo já o fim. Crescer. Vai dando passo a passo. A sua vida está recomeçando se vocês não estão ligados. Vocês estão tendo uma oportunidade de fazer um recomeço. Meu Deus. Mas quem vai ter um bom resultado é você. Porque Deus, ele já deu o sim dele, ele já morreu por nós, ele já ressuscitou, ele quer que a gente façamos a nossa parte.
E se é para tirar, se é igual acabaram de responder, a fonte queimou, eu jogo fora. Não dá para mim. Vou ficar com coisa queimada, ruim? E por que vai ficar com esse sentimento aí dentro do teu peito? Aleluia. Quem está entendendo a pregação? Deus é maravilhoso, gente. E vocês, no finalzinho dessa pregação, eu vou explicar para vocês o porquê dessa pregação que Deus trouxe. Coloca agora lá, por gentileza, a passagem de 1 Coríntios, capítulo 1. Hoje nós estamos falando, você precisa ser uma fonte de Cristo, uma fonte de alegria, uma fonte de bênção. Gente, não tem coisa melhor do que você já acordar e ouvir que Deus te abençoe. Você ouvir alguém te dar um bom dia. Hoje quase as pessoas passam por você e não te dão nem bom dia. Já vive tão amargo, com tantos problemas na vida, que às vezes até você fala, ela não responde. Ou te olha com cara feia. Ou te olha de cara feia, parece um pitbull. É ou não é? Mas por quê? Tá sofrendo. Então, mas o problema não tá em você, tá nela. Então a vida continua. Você tem que ver é o que Deus está te prometendo. Você tem que focar o que Deus está falando com você. Se Ele está falando para você, vai que eu sou contigo. Se Ele está falando, obedece, então eu vou obedecer. Se Ele está falando, você está no caminho certo, é isso aí. Então só faz. Deixa as coisas acontecerem sem ansiedade. Quem aqui já foi muito ansioso? Muito ansiosa? Muito mesmo, ao ponto de... Eita, o outro levantou as duas pernas. É muito ruim, não é? Nunca tive crise, assim. Eu já tive crise de desmaio, mas eu já. Me dá uma aflição, me dá dor de barriga. Dor de barriga, dor no vai peito, disparar. uma falta de ar. É assim. É muito ruim, gente. Ao nervoso. O nervoso. Parece que tu tá igual uma barata torta. Exatamente. Mas Jesus, Ele pode mudar esse teu emocional hoje. Se você entrou aqui, ainda está assim, ainda está em fase de libertação, Jesus liberta, Ele transforma, Ele muda. Quem já colocou lá Isaías, 1 Coríntios 1, vamos ler do 27, amém? Quem precisa de forças? Opa. Quem precisa de muita força de Deus, você vai receber nessa noite. Em nome do Seu Jesus, que Ele deu essa passagem aqui. Uma carga nova é boa, né? Uma carga nova, isso aí. E Ele tá dando, só misericórdia. Uma carga renovadora espiritual. Tava meio querendo parar assim, a fonte tava meio... Já aconteceu com vocês de uma sensação meio esquisita, do nada? Você tá bem, depois tinha uma coisa, né? Hoje mesmo, Foi. Um testemunho rápido, né? Pode falar, Assim que Márcio. eu falei com a senhora no WhatsApp, eu estava querendo saber como estava os movimentos aqui, na questão cultural religiosa. Eu estava meio doente, como estou ainda, nesse tempo que eu falei com a senhora. Aí hoje, do nada, meu amigo me ligou, Márcio, eu vou mandar uma Uber te buscar para tu passar o dia comigo aqui no São Bento. Né? Porque tem uma instituição lá de música. Quando eu me vi, tô falando de jogo, quando eu me vi, eu já estava lá a pé, caracterizado no São Bento, no estúdio dele. Meu Deus. Aí eu falei, poxa, ué, aconteceu, tô chegando de lá agora. E suado, que nem aquele Márcio, o meu xará, né? Ele, Márcio, o que tá vendo contigo? Eu falei, cara, tava doente. Como é que tá doente, tu tá aqui a pé? Tá vendo? Aí eu cheguei lá, almocei, conversei com ele, né? Sentei no sofá dele, dei uma cochilada, dei uma renovada. Aí o que acontece quando eu vim embora? Eu pensando, eu nem pensava em vir hoje aqui. Meu Deus. Deus é maravilhoso. Tô falando sério, pastor. Já estava aqui já. Deus te trouxe. Entende? Então, eu acho que, como a senhora mesmo falou, né? A gente se pega muito no foco do que está passando numa enfermidade, quando a gente esquece da possibilidade. A possibilidade não é nem aquilo que a gente enxerga, é aquilo que se propõe. É que se propõe. Né? Exatamente. Mas eu cheguei aqui suado, alguma já estou já. De Então, acordo com o aspecto. a gente vai mudando de acordo com aquilo que a gente se propõe positivamente. Então, a vida é assim. E a palavra, ela faz toda a diferença. Fortalece o nosso espírito, muda a nossa forma de pensar, muda muita coisa, e realmente transforma. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 20, que eu falei? Vamos lá. Diz assim, ó. Mas Deus, presta atenção, hein? Olha só, quando falar escolheu, pensa em você, amém?
Vamos lá. Mas Deus escolheu as coisas loucas para o quê? Do mundo, para confundir o quê? Os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir o quê? Os fortes. Essa palavra é forte. Por isso que nada sou, nada sei, mas o meu Senhor, Ele que me fortalece. Então termina você ganhando. Esse que acha que é sábio, aos olhos de Deus ele é tolo. Aí Deus te dá estratégia. Deus vai dar estratégia de batalha para vocês nesta noite, amém? Amém. Quem crê e confia, acredita, levanta a mão e diga amém. Amém. Estratégia de batalha. Guerreiros. Deus vai falar com você como você vencer a adversidade. Como você pegar os tolos com sabedoria e prudência. A nossa guerra, homem e mulher de Deus, preste bem atenção, não é contra sangue, carne. A nossa guerra é espiritual. É fato. Mas quando Deus dá estratégia de batalhas, Ele te dá a direção certa. As armas da nossa milícia não é carnagem, é espiritual. Por isso que vem muitas das vezes o óleo, o azeite. Amém? Amém? A gente pede a Deus para brindar a nossa mente, para nós vencer as emoções. Porque tem pessoas que ela perdeu muitas coisas por causa das emoções. Ela agiu pelas emoções e perdeu trabalho, perdeu relacionamento. E aí foi perda em cima de perda. Porque ela terminou ouvindo as fontes ruins do que as fontes boas. Porque vem na sua amizade que você tem, presta bem atenção quando eu vou falar aqui. Vamos lá. Você pode ter... eu vou falar de amizade, porque amigo hoje tá meio né, é batalha, é guerra. Se você tem, valoriza, que é um milagre. Mas conhecidos, de repente você tem 1.000 ou 2.000 conhecidos nas suas redes sociais, ou 3.000, 4.000, 5.000 conhecidos que te conhecem, talvez não pessoalmente, mas né, pelas redes sociais. Mas eu vou falar pra você, tem uns que vai curtir, comentar, compartilhar, que é da fonte boa, a fonte de Cristo, a fonte do bem. Mas também tem a fonte do mal, que pode colocar algo ali que talvez possa mexer contigo. Olha o que Deus está falando com a gente aí. E você, que é isso? Quer estragar meu trabalho? Eu não respondo. Fica sem palavra. Quem vai lá é o Jeová. O meu Senhor vai lá e resolve. Aí, pelas nossas palavras, nós podemos perder o que Deus está planejando pra gente. Quem já fez planejamento? Eu pelo menos já fiz vários, né? Esse ano não fiz, por incrível que pareça, todo mês de janeiro. Então, de dezembro para janeiro, eu fazia o planejamento do ano. Do que eu queria, eu fazia 3 pedidos. Alguém já fez planejamento assim? Já? É bom, hein? Pega essa direção de Deus aí. Aí eu fiz. Ano passado eu fiz. Esse ano eu não fiz. Não sei nem porquê, Deus. Aí não acabou o ano, né? Ainda dá tempo, não dá? Tá. Então faz aí, ó. Pega a direção, hein? 3 pedidos. 3 pedidos. Aí, quando eu estava perto de ter a resposta, ano passado, tá, pessoal? Veio um indivíduo e botou vários empecilhos, palavras amargosas. Porque, gente, se é uma pessoa, ela não tem nada para passar, a fonte que ela vai passar só é a fonte da morte. Só é a fonte do quê? De derrota. Porque ela não tem nada de bom dentro dela. Ela vai falar o quê? Ela vai falar que você vai ser bem-sucedida? Que você vai comprar teu carro? Não. Ela vai falar que você vai ter sucesso? Você vai ter sua empresa? Você vai desenvolver? Você vai conseguir a casa do teu sonho? Vai sair do local que você mais deseja de sair e Deus vai botar você no lugar que Ele já sabe onde é?
Aleluia. Aí a pessoa vai vir o quê? Com a fonte amarga dela. Tá pensando o quê? A vida não é um morango, não. Aí começa a falar a derrota dela, porque ela não tem fé. Aí ela vai tentar te convencer da fonte dela para juntar com a tua fonte. Porque a tua fonte é boa, tá te brilhando. E ela tá apagada. Porque muitas pessoas estão ouvindo conselhos errados em vez de ouvir os conselhos certos. Porque o mal, ele trabalha onde? Na mente. E se você perder o foco, já era. Ele consegue, tá? Ele consegue te colocar em uma situação que você fala, não, mas eu não pedi isso aqui. Aí você aceita qualquer coisa. Porque sempre quando tá para vir um milagre, o adversário é parecida para você achar que é de Deus. Mas o que é de Deus para você, a promessa dele traz testemunho, traz alegria e abençoa outras pessoas. A bênção de Deus, ela enriquece, com ela não nos traz desgosto. É a palavra que diz de Deus. Então, quando você está para ser abençoado, você tem que brindar a sua mente. Como é que brindar a mente? Vocês sabem? Quem sabe me dizer sobre como brindar a minha mente? Vamos lá? Eu boto a mão na minha cabeça e falo, minha mente é de Cristo. Isso é. Ora, fala com Deus. Já é um começo. Mas cala a boca também, né? Silêncio, não falar demais. Tá para conquistar? Boquinha fechada. Ah, mas eu tenho uma amizade tão maravilhosa. Tem que contar. Fica aquela vontade de falar, né? Eu só vou falar quando chegou. Tá resolvido. Já tá na minha mão. Aí eu conto. Já tá na minha mão. Deus já abençoou. Já o homem de Deus já ungiu. Então agora eu conto. Já foi realizado, concretizado o meu sonho. Aleluia. Enquanto isso, boca fechada. Aí você brinda sua mente, você ora, você se unge, você lê a palavra, você vigia o que fala, tem tudo a ver também, tá? E vigiar com quem tu tá abrindo a tua boca. A nossa boca é uma fonte, concorda? Hã? Sim. Então se você contar pra pessoa errada, o diabo vai lá na frente e frustra tudo. Quantas vezes já foi frustrado o teu sonho? Quantas vezes você já teve perdas? Porque falou demais. Porque falou demais. Já vi pessoas abençoadas, mas na mesma proporção que ela foi abençoada, ela perdeu. E ela botou culpa em quem? Culpa em Deus, mas não, foi culpa dela, porque ela não vigiou. Jesus fala, vigiai e orai, mas a pessoa quer orar. E ora. E aí a vigilância? Vigiar com o que você fala, vigiar o que você ouve, vigiar o que você está pensando. Amadurecer o pensamento. Gente, mas eu já pedi. Tem pessoas que fazem isso. Aqui, até que as crianças aqui nem não. Gente, eu posso falar uma coisa pra você? Essas crianças aqui têm propósito. Amém. Se eu falar pra elas assim, é incrível. Mas é bom pra vocês que é adulto pegar a visão, pegar a direção. Se eles querem uma família restaurada, ele não vai pedir celular. Toda vez que eu pedir um pedido, eles vão botar o mesmo pedido. Tu acredita nisso? E eu já sei pela letra quem é. E nem precisa botar o nome, porque eu já sei de quem é. E se eu perguntar, ele vai falar. É porque ainda Deus não fez. Tem que ter direção, né? Tem que ter direção. E quando eu não ter, eu vou fazer o mesmo pedido. E vou fazer o mesmo pedido. Vou fazer o mesmo pedido, que nem a juíza. Mas a juíza, ela estava querendo, ela queria a parte que cabia a ela, porque o marido dela tinha morrido, o marido dela tinha servido a Deus a vida toda. E ela não era, mas ele era. Ela foi lá cobrar o juiz. Ela oportunou tanto esse juiz, Quem já ouviu falar dessa juíza? Esse juiz. A viúva foi lá, oportunou, o juiz oportunou. Ele deu por causa do quê? Da chateação da existência. Juiz iníquo. Iníquo. Isso aí. Então vocês têm que ser assim no seu propósito, gente. Com Deus é a mesma coisa, não é diferente não. Mas hoje tem um pedido. Amanhã é outro pedido. Aí chega domingo, outro pedido. Aí chega na terça, outro pedido. Aí chega no domingo, outro. Em uma semana botou um pedido diferente.
Isso aí, desculpa, Aí, pode perguntar? Pode? Isso aí eu posso procurar no Google dessa senhora que fez esse pedido? Pode. É porque tem coisas, né? Voltando, desculpa cortar novamente. É muito bom. O que está acontecendo aqui em Belford Roxo, que estamos num fórum, infelizmente, verídico aqui em Belford Roxo. E tem muitas pessoas que estão passando enfermidade lá fora por causa da malicência e da retenção que está havendo no fórum. Então, entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou entendendo. Então, o que acontece? Tem muitas coisas que estão sendo negadas ao povo, como eu também estou passando por isso. Sim, tá? Os seus direitos. Por causa dessa questão de retenção negativa. É o que Então, mais tem, é a fonte negativa. Se existe alguma coisa no pedido dela ao juiz que fortaleça outros segmentos de pedido que até carece a mim, eu vou fazer esse pedido aí, porque a coisa só vai evoluir. Você vai ter êxito. Se for fazer esse pedido. Tem muita coisa parada aqui em Belford Roxo, falando do nosso município, por causa dessa falta de entendimento. E a nossa mente tem que ser o que é elevada, nós temos que ter uma mente possuidora. Você sabe qual é a mente possuidora? Quem sabe? Não é isso, um pensamento pequenininho, não. Ele tem que evoluir. Crescer. Tem que crescer. Aí fala, não, mas eu vou falar das minhas crianças, porque as crianças, eles são o meu exemplo, gente. Vocês gostam, né? Aí vocês levam também, né? As crianças, elas são ousadas e têm propósito. E elas passam a luta. Passa ou não passa? Ela passa a luta que nem como nós adultos, gente. Às vezes até além, tá? Pensamento é diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, é uma alma. Aí, uma vez eu perguntei para uma criança por que ela tanto ora para ter uma família. E sabe qual foi a resposta dela? Quem quer saber? Quem quer saber qual foi a resposta dessa criança? Que eu perguntei, por que você pede tanto uma família? A criança me respondeu. Ela se sente só. Não. Ela falou, porque Jesus é família. Jesus é família, é promessa. Eu não aceito meu pai numa casa e minha mãe em outra. Porque eu sei que quem separou ele foi o mal. Não foi Jesus. Sempre se deram muito bem. Pode perguntar os dois, sente falta um do outro. Agora que separaram, viraram amigos. E isso é quem? É o inimigo. Quem concorda com essa criança? Jesus é família, ele é pai, ele é filho, ele é Espírito Santo. Ele é um só, mas é uma família. Ainda tem um amém. Os anjos falam amém. Então eu quero uma família bendita do Senhor. E se você quer uma família, Jesus vai te dar. Uma família que agrada a Jesus, não o que você quer pro seu ego. Eu quero um casamento assim, Senhor, que venha te glorificar. Eu quero meu esposo que venha te glorificar, Jesus. Não que venha satisfazer a minha vontade, mas que faça a sua. Esse é o pedido. E eu perguntei para ela, se fosse para você ficar um ano, deu uma direção de pergunta para ela, você continuaria com o mesmo pedido? Você sabe o que ela me perguntou? Ela me respondeu? Sim, porque a matemática de Deus não é igual a minha. Nossa, isso é bom, hein? Forte. Ela se mudou daqui, não está aqui, mas está até hoje lutando pela família dela. E ela procurou uma igreja perto da casa dela que tivesse o propósito da família. E não foi fácil, ela ficava falando comigo pelo telefone. Tia, eu tô andando pra caramba, agora a igreja eu consegui, achei uma. Eu ando 45 minutos pra chegar na minha igreja. Caramba! E quando eu vou, é uma guerra. E quando eu saio, é outra guerra. Porque quem convive dentro da minha casa não entende a minha fé. É loucura, é maluca. É assim que ela ouve. Talvez é o seu caso. Ah, isso aí, infeliz, é um adjetivo negativo que eu já ouvi muito isso. Negatividade. Aí se você leva pro coração, te para. Gente, Jesus não parou essa criança, vai parar. Você não pode, você que é adulto, você tem que ter um propósito, sabendo que vai vir uns processos. E ela falou, se for para fazer o mesmo pedido um ano, eu faço, mas eu tenho certeza que Jesus vai me ouvir. Você tem que saber
quem você está pedindo, quem você está servindo, quem você está confiando. A sua confiança está em você ou está em Cristo? Se está em Cristo, tem resultado. Se tem na força do seu braço, você vai ficar frustrado. Agora, se a sua fé, a sua confiança está em Cristo, Ele resolve tudo. Ele resolve tudo. Vamos acabar de ler essa passagem aqui, para terminar? Para terminar, hein? Vamos no 28. E depois escolheu as coisas vãs deste mundo, ao que é mais o quê? Não é assim que às vezes as pessoas fazem contigo? Desprezáveis, eu mais o quê? E aqueles que não são, para reduzir a nada as que são. É assim que o mal olha você, usa pessoas para te afrontar. Hoje mesmo, não sei por que você está morto, você está indo para um monte errado. Ah, não, Está falando de Jesus, Jesus, Jesus. Está no caminho certo. E quem te dá essa certeza é que tem a melhor fonte, Jesus Cristo. Ele te dá certeza que você está no caminho certo. E toda mas aí é porque é bom que todo mundo vai ver a diferença do seu testemunho. É bom ter provas. É bom ter testemunho para ver o antes e o depois. Aí vai ver, buscando contigo. Ai, coisa linda. De mãozinha dada. Uma Bíblia desse tamanho de estudo. E vai buscar. Porque é assim que Jesus faz. E Jesus é glorificado através da tua fé. Jesus não trouxe vocês aqui para assistir mais um culto. Jesus trouxe aqui para você de mudanças. Chega de achar que está sozinho, está sozinha. Pare com isso. Pare de ficar se martirizando como que só você está nessa espera. Jesus está falando que eu tenho promessa. Ele está falando para você, eu faço, eu sou contigo. Não temas, coragem. Não tem nada que possa deter a minha vontade. A vontade de Deus prevalece. Os nossos adversários Ele perde por nosso Cristo Jesus. Então, como as pessoas às vezes nos observam? Às vezes é como nada, como coitado, tudo num diminutivo. boba, Bobinha, coisinha, ingênua. tudo é para baixo. Mas Jesus, Ele levanta esses que ninguém dá nada. Assim como Jesus usou Davi para chamar os endividados, os perturbados, os segnados, os que ninguém dava nada pela sociedade. Porque é deles que averbavam o mundo, né? É o que vai fazer a diferença. Deus escolheu nós para fazer a diferença. Aleluia. Deus escolheu nós para nós fazer o bem, sem olhar quem, e ser uma referência para Cristo. Jesus não agradou todos. Nem todo mundo falou bem de Jesus até o dia de hoje. Muitos não falam bem. E por que nós achamos que todo mundo vai falar bem de nós? Porque nós achamos, eu vou falar depois algo, mas eu não vou estar gravando. Eu vou contar só para quem está presencial. Eu preciso falar isso para vocês entenderem por que Jesus me deu esse tema hoje. Aí diz assim no 30, mas vós sois dele. Quem é dele entende. Mas vós sois dele, Jesus Cristo, a qual para nós foi feito por Deus. Olha só, olha, pede isso aí, ó. Sabedoria, justiça, santificação. Anota aí, é isso aí que você tem que pedir na sua oração. E redenção. Amém? Amém. Porque você com sabedoria, você vai avançar. Você sendo uma pessoa justa, você vai avançar e vai crescer. Porque você está sendo justa. Agindo com Deus e com os homens, o que é justo. E que é justiça que agrada a Deus. Santificação. Sem santificação não adianta. Então eu vou o quê? Começar a observar a minha caminhada, essa maneira de eu pensar, vou tirar essa raiva, vou me santificar. Como é que eu vou me santificar? Buscando, lendo a palavra, vindo, às vezes é bom vir um culto, você sai daqui renovado.
Você entra às vezes murchinho, mas sai daqui, ó, um leão, uma leoa na fé. Amém. Porque ele é a tribo de Judá, o leão de Judá. Ele que faz você ser um vencedor e ter um espírito ousado. O que é um espírito ousado? Quem sabe dizer? Um espírito ousado. Destemido. Destemível, ousadia. Vamos lá. Posso dar um exemplo? Posso? Se você precisa resolver algo, mas você precisa ir lá na autoridade, ele tem a resposta para você e você sabe que ele tem. O mal vai tentar botar o obstáculo de medo, você não tem condição, ninguém vai te atender, ele vai botar a mesma coisa. Não vai não, vai te dar até dor de barriga. Mas aí Deus vai falar assim, não, coragem, vai lá. Você tem que chegar à autoridade, dar uma boa tarde, vai no espírito, vai no propósito. Quando eu falo propósito, é propósito mesmo. Quem entende? Vai no propósito com Deus. Vai falar com a autoridade lá. É isso. Com poucas palavras. E vai dizer o que tem, e o que ele tem para falar. E o que você quer, Deus pega, faz ele colocar na tua mão. Mas para isso, você tem que estar bem, como está dizendo aqui, ó. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Você tem que estar o quê? Na fé. Aí, vou dar um exemplo aqui. Se fosse algo que você mais quer na tua vida, eu já vou pensar aqui. Você pensa aí o que você quer. O propósito aqui é da família, hoje. Mas você que sabe qual é a sua dor, qual é a sua adversidade, qual tem sido as situações que você está vivendo, só você sabe o que você está passando. Então você vai pensar aí e Deus vai agir lá. Entendeu? Você vai pensar aí, você vai ter um pensamento positivo, porque o que eu quero, eu sei que Deus pode me dar, mas para chegar essa resposta, Deus precisa usar um homem. E Deus vai usar, Deus já está indo lá incomodando ele. E Deus, vocês todos vão ver a resposta de Deus que eu estou pensando aqui no altar. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Vocês precisam saber o que vocês pedem, porque se você pede errado, do jeito que você pede, Deus te dá. Quem entendeu? Se você falar assim, eu só quero uns... Isso acontece muito, tá? Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu só quero meu esposo que ele pare de beber. Ele vai parar só de beber, mas você não vai ser feliz. Ele vai continuar o mesmo grosso. Ah, eu só quero que ele venha passear comigo. Ele vai passear um tempo, 2 tempos. Vai ficar um ano todo sem passear contigo. Pede mal. Por que não pede para que ele venha ser o homem que Jesus quer que ele seja para a sua vida? Os dois se entendendo. Tanto ela, tanto ele, tanto ele, tanto ela. Na mesma o quê? Mesma visão, mesmo foco, porque faz toda a diferença. Fala ou não faz? Quando o casal tem o mesmo foco, aí, poxa, arrebentou. Não tem essa, não, você não vai, não pode. Não, eu vou contigo. Olha a diferença. Então me espera aí, tô cansado, mas eu vou contigo. Mas lutar sozinha, luta com Deus. A partir de hoje, nunca diga que tá só. Porque eu vou dizer a vocês por que eu tô falando isso. Vocês, a partir de hoje, pensem no que Deus está prometendo para a tua vida. E toda a glória que vocês receberem, dê para Ele. Toda a resposta que vocês vão ter, dê para Ele. Seja o mínimo do mínimo. Às vezes, é algo tão pequenininho. Glorifique, foi o meu Senhor que me deu. Não falei, eu conquistei. Eu cheguei lá com a força do meu braço e meu suor. Eu acordei cedinho de madrugada. Eu sou o cara. Vai nessa. Você não é Roberto Carlos, não, hein? Deixa essa música só na música mesmo. Tem gente que tá levando tudo no pé da letra e tá sofrendo. Esse cara sou eu? Não. Jesus é o cara. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador.
Quem está entendendo? Não pega a glória de Jesus. Porque Jesus vai fazer na sua família. Jesus vai fazer na sua casa. Jesus vai fazer um milagre. Ele vai começar a fazer dentro de você nessa noite. O texto vai lá chamar o pastor para fazer a oração. Nós vamos orar em uma só fé. Nós vamos orar com toda a determinação. Você que entrou com dor, você não vai aceitar sair daqui com dor. Você vai falar: Deus, pois tudo aconteceu para me abalar. Tudo aconteceu para me desanimar. Tudo aconteceu para me estacionar. Tudo aconteceu para me tirar do propósito. Mas o Senhor é a fonte. O Senhor é a vida. O Senhor é a solução. Então você vai colocar tudo que está aí te fazendo mal, você vai falar na sua oração. Isso é sua intimidade com Deus. Ah, eu consigo orar caladinho, quietinho. Mas tem coisa que você tem que falar, gente. Tem coisa que você tem que botar para fora, tem que jorrar. Porque senão isso está te fazendo mal. Isso está te parando. E quando Jesus chega com a fonte dele, derrama sobre sua vida. Ele te renova, ele fortalece o teu espírito. Ele te dá ânimo, ele te dá paz. Ele te dá estratégia de batalha. Ele te dá um espírito de coragem, de ousadia. Aí você não teme o que as pessoas falam ou deixam de falar. Você sabe que você é de Deus. O que importa é o que você vê, o que você crê, não o que os outros estão dizendo de você. Porque sempre vai ter alguém para falar mal de você. Como até os dias de hoje tem alguém falando de Jesus. Nesse exato momento tem alguém falando de Jesus. Não vai falar de tu? Não vai falar de mim? Claro que sim. Como é que Jesus foi chamado? Ele só foi chamado de rei? De mestre? Não. Foi chamado de quê? Bezebu, filho de não sei de quê. Foi chamado de vários nomes feios. E é muitas das vezes quem perseguiu o próprio Cristo é quem andava com ele. Por isso que eu estou falando. Quem vai levantar às vezes contra a tua fé é quem anda contigo. Quem vai às vezes na tua casa. Vai te dar mau conselho. Vigia, nem todos os conselhos de Deus. Nem tudo você tem que ouvir. Pesa o espírito, pede confirmação. Eu oro, eu abro a Bíblia, só assim. Deus, isso aqui é de Deus mesmo? É do Senhor? E ele confirma. Aí ele fala: minha filha, vigia. Tem enganador aí. Aí eu, epa, sonha. Isso aí. Verdade. Nem toda voz é a voz de Deus. Preste bem atenção no que eu estou falando, hein? Eu sei o que eu estou dizendo aqui, hein? Vigia o que você ouve e vigia quem está te dando o conselho. Você sabe o que eu aprendi nesse tempo? Nessa caminhada que não é muito, que eu tenho muito para aprender ainda, não sei nada. Eu aprendi nessa vida que aquela pessoa está falando, se ela está falando, ela tem que estar vivendo primeiro. Bem casado? Então não tem condição de me abençoar. Então não vai me dar orientação de casamento. Então eu vou o quê? Eu vou ouvir. Aí se vive um pé de guerra. Vive mais separado, um mora lá, outro dorme aqui, outro. Se o conselho dela não está servindo nem para ela, vai servir para mim? Por isso que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja porque está ouvindo, está sofrendo porque está ouvindo várias vozes. Fica o quê? Buscando fonte errada. Buscando fonte errada. Falou tudo. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus? Ao pastor, pessoal. Rapaz, eu nem sabia que vocês estavam aqui. Se soubesse, eu tinha vindo pra cá também. Ah, tá bom, olha só. Tô brincando. Amanhã é faca na caveira. O que Deus falou comigo ali é o que eu descobri o que tá amarrando a nossa vida, pessoal. Tua vida tá desenvolvendo? Tua vida tá desenvolvendo? Olha pra mim, olha, Alessandro. Tua vida tá desenvolvendo, meu amigo? Vem amanhã, hein? Tua vida tá desenvolvendo? A tua vida tá desenvolvendo? A tua vida tá desenvolvendo? A minha não tá, eu descobri. Ei. Tava ali até agora. Ô, glória. Só amanhã que eu vou revelar. É uma coisa tão pequena que você vai falar assim: meu Deus,
Eu não sabia. Tão simples de se resolver. Você vai ver o desabrochar das nossas vidas. Só reconhecer. Agora, se você vir amanhã... Ih, tá gravando?